Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Conab aponta alta de 5% na produção de soja e prevê Brasil como o principal produtor mundial em 2020. Para o milho, órgão do governo estima queda de 1,6% no volume produzido no país. Convênio 100. Renovação da medida que garante redução da base de cálculo de ICMS sobre insumos vai ser discutida ainda esta semana em Curitiba. E em Mato Grosso, a venda antecipada de soja e de milho está em ritmo recorde, um dos mais altos das últimas 5 safras. E ainda as expectativas para o mercado de carne bovina em 2020. Mercado e Companhia já está no ar. A produção de grãos do Brasil deve atingir um novo recorde na safra 19/20 e ultrapassar as 246 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados hoje no terceiro levantamento da safra, feito pela Conab. Para a soja, a perspectiva é que o país colha a maior produção da história se as condições climáticas forem positivas. Para o milho, a previsão é de uma safra menor. Vamos ver. A produção brasileira de grãos pode chegar a 246.633.000 toneladas na safra 19/20, o que representa um crescimento de 1,9% se comparado à temporada passada. Com isso, o país pode atingir um novo recorde de colheita, caso as condições climáticas sejam favoráveis. Para a soja, a Conab aponta um incremento de 5,3% na safra 2019-2020, em relação ao ciclo anterior, chegando a 121.091.000 toneladas, indicando uma produção recorde para o grão. Já para o milho, é estimado que a primeira safra da temporada 2019-2020 ultrapasse as 26 milhões de toneladas, crescimento de 2,6% em relação à temporada anterior. Enquanto a segunda safra do grão deve recuar 3,1% e chegar a 70.936.000 toneladas. Com o aumento do plantio de milho na região chamada de Cealba, composta por Sergipe, Alagoas, Nordeste da Bahia, além do Amapá e de Roraima, a Conab estima uma terceira safra do grão em mais de 1 milhão de toneladas, 5,1% a menos do que foi colhido na temporada anterior. Com isso, o Brasil deve atingir uma produção de mais de 98 milhões de toneladas de milho no total da safra 19/20, queda de 1,6% ante o ciclo passado. Vamos analisar os dados da Conab com a Agriinvest Commodities, na presença do Marcos Araújo. Boa tarde, Marcos. O que você destaca dos dados do governo hoje para a safra de grãos aqui no Brasil? Olá, Kelly. Muito boa tarde. Eu acho que o dado mais divergente ainda continua em relação ao tamanho dos estoques iniciais do milho. Nós acreditamos que esse número esteja muito otimista. Já para a soja, nós acreditamos um estoque inicial para a temporada que vem na ordem de 4 milhões de toneladas, e a Conab trabalha com estoque aí próximo a 2 milhões. Então, esses são os principais destaques aí, os dados de estoque. Kelly. Bom, dados de estoque e a produção. Você acredita mesmo que o Brasil vai virar o grande produtor de soja do mundo, o maior nesse novo ciclo? Como é que estão os levantamentos e acompanhamentos de vocês para este momento? Tendo todo esse potencial, sim, Kelly, com uma área plantada próxima a 37 milhões de hectares. Nós temos que estar acompanhando agora para a próxima temporada qual vai ser o tamanho da área de plantio nos Estados Unidos. Mas mesmo ocorrendo um leve aumento na área dos Estados Unidos, o Brasil deve sim se consolidar como o maior produtor mundial da oleaginosa na temporada 2019 e 2020. É claro, vale a pena a gente lembrar, esse começo de temporada não está perto do ideal, como foi em anos anteriores. Eu acredito que o Brasil aí tenha um teto na produção diante desse cenário ao redor de 123 milhões de toneladas. Mas temos que estar acompanhando agora o clima de final de dezembro e janeiro para ver como vai ser nas regiões principais produtoras do Brasil quando a soja entra na fase reprodutiva. Se tivermos um clima adverso, aí podemos ter sim uma redução mais drástica da produção brasileira de soja. Agora, os dados da Conab apontam para uma safra farta de soja que pode confirmar o Brasil como o maior produtor do mundo. Isso significa o que em termos de preço, quando a gente olha para a estimativa de produção, estoques e estimativa de demanda para o novo ano? Kelly, muito importante a tua pergunta. Nós temos que estar acompanhando, por mais que nós tenhamos uma produção de soja de 122 milhões de toneladas. A Conab trabalha com uma exportação brasileira de 72 milhões de toneladas para o ano que vem.
esse número já pode ocorrer esse ano. E lembrando que o ano passado foi o nosso recorde com quase 84 milhões de toneladas. Ou seja, baseado nos números de exportação da Conab, se para o ano que vem nós exportássemos 74 milhões de toneladas, os estoques brasileiros ficariam zerados. Então, o que nós acreditamos com isso daí? Que ao longo do segundo semestre do ano que vem, os prêmios da soja aqui pelo Brasil devem continuar fortalecidos, a exemplo do que vem ocorrendo nos últimos anos. Ou seja, sendo uma oportunidade, uma estratégia comercial para os produtores, fazer o que nós chamamos de custo e carrego. Para quem estiver capitalizado, mantém a soja armazenada, não vende a mesma na hora da safra, faça o seu hedge. Vende contrato futuro de soja no novembro esticado e também tem que fazer a trava futuro da taxa de câmbio. Carrega esse estoque, isso dá uma boa rentabilidade para os produtores. Esse cenário que você prevê de escassez de soja no mercado brasileiro no segundo semestre em 2020, mesmo se confirmada a maior produção mundial do país, é baseado em um cenário de continuidade de guerra comercial, em que boa parte das nossas exportações vão para a China e ocupam, inclusive, parte daquele mercado que tradicionalmente era tomado pelos Estados Unidos? Exatamente. O Brasil se consolida hoje como grande fornecedor de soja para a China, sendo a prioridade. Além disso, nós temos uma questão de qualidade da soja brasileira em comparação com a soja norte-americana. Também nós temos que observar essa questão do aumento do biodiesel, a mistura do biodiesel aqui no Brasil, deve elevar também o consumo doméstico. Todos esses fatores combinados com uma possível recuperação dos rebanhos de suíno na China, isso pode sim trazer um crescimento da demanda mundial, o que faria com que o Brasil possa ter sim menores estoques para a temporada que vem de soja, Kevin. Ou seja, você da Agrinvest, analisando os dados da Conab divulgados hoje, acredita que o Brasil vai se tornar o maior produtor de soja do mundo diante do cenário atual e que isso não necessariamente vai implicar em preço mais baixo ao produtor, já que você prevê uma escassez do grão prioritariamente no segundo semestre, puxada pela questão do biodiesel, da demanda para rebanhos e também a continuidade da guerra comercial. Dito isso, Marcos, quero te perguntar do milho. Você está em linha com os dados da Conab, que prevê uma redução na produção de milho? De certa forma, sim, Karen, para a primeira safra e a terceira safra, nós concordamos com os números da Conab. No entanto, quando nós falamos do milho safrinha, a Conab está bem conservadora. Ela está pegando números aí de uma produção de safrinha ao redor de 71 milhões de toneladas. E este ano, falando em números redondos, a nossa safrinha teve uma produção 74 milhões de toneladas. Se nós pegarmos uma área plantada do milho safrinha, que temos agora essa dúvida sobre a janela de plantio com o atraso das chuvas, se nós tivermos uma área do milho safrinha de 12,9 milhões de hectares, pegando uma produtividade boa, o Brasil tem o potencial de colher até 78,6 milhões de toneladas de milho safrinha. Mas, diferentemente da realidade da soja, a escassez do milho no Brasil deve ocorrer no primeiro semestre do ano, se agravando principalmente entre os meses de fevereiro a maio de 2020, Kevin. Ou seja, a Agrinvest está prevendo que vai ter escassez de milho no primeiro semestre do Brasil, quando ela já projeta uma safra de pelo menos 7 ou 8 milhões de toneladas a mais do que o governo está enxergando que o Brasil vai produzir. É isto, Marcos? Exatamente. Lembrando que o milho safrinha é uma lavoura de risco, nós vamos ter que estar monitorando o risco, toda a questão do clima e também os riscos de geada para o Mato Grosso do Sul e também aqui para o estado do Paraná. Ou seja, se confirmados os dados do governo, o cenário de escassez de milho na visão da Agrinvest pode ser ainda pior, porque vai faltar produção. A produção vai ser menor do que aquilo que vocês da iniciativa privada estão prevendo. Exatamente, Karen. Já que a gente está monitorando também o ritmo de venda de sementes de milho e tudo mais, você vê essa possibilidade de safra recorde e produção recorde para o milho safrinha 2020. Qual é a principal diferença entre vocês da iniciativa privada e o órgão do governo, a Conab, no que se refere à produção de milho? Porque você tem uma visão mais otimista, de mais fartura, a Conab mais conservadora. Qual é o principal ponto que vocês estão divergindo? O nosso principal destaque, a divergência, é em relação ao tamanho da produtividade do milho safrinha 2020 e também ao tamanho dos estoques iniciais. A Conab trabalha com o estoque de milho Brasil, estoque de passagem, na ordem de 13 milhões de toneladas para final de janeiro próximo, Kevin.
nós trabalhamos algo como 7 milhões. Se assim fosse, esse número da Conab de 13 milhões de toneladas, que equivale praticamente a 3 meses de consumo, nós não teríamos esses picos de preço como ocorre nos outros anos, em fevereiro e março, que é a plena escassez do produto aqui no Brasil. A renovação do convênio 100, medida que garante a redução da incidência de ICMS sobre insumos agropecuários, vai ser discutida dia 12 e 13 de dezembro em Curitiba, no Paraná. Se não for renovado o benefício fiscal, a CNA calcula que os custos de produção da próxima safra vão subir até 15% para o milho em Mato Grosso e 12% para a bovinocultura de leite, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Veja o que disse o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon. Ao longo dessa semana, os secretários de Fazendas estaduais estarão debatendo a renovação ou não do convênio ICMS número 100 de 97. A reunião ocorre em Curitiba nos dias 12 e 13 de dezembro e vão definir o futuro do convênio ICMS a partir de 30 de abril de 2020. Lembrando que o convênio 100 reduz a base de cálculo do imposto do ICMS incidente sobre insumos agropecuários, rações, fertilizantes, defensivos, insumos em geral. E para isso, a CNA, o sistema CNA, junto com as federações, estão atuando para que haja renovação, atuando junto aos governadores dos estados e os secretários de fazendas estaduais. Lembrando que caso o convênio não seja prorrogado, o custo de produção do produtor rural vai subir para a próxima safra, é o que a gente não quer. De acordo com as estimativas da CNA, o custo de produção agrícola pode subir até 15% para o milho no Mato Grosso, em torno de 12% para a bovinocultura de leite no Rio Grande do Sul. Por isso que é um benefício muito importante para o setor e a gente está trabalhando, atuando junto aos governadores e secretários de Fazenda para que o convênio ICMS seja prorrogado. Ontem, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a CNA participou de um evento monitorando e colocando essa posição veemente junto à Secretaria de Agricultura, à Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, para que haja a prorrogação do convênio 100 a partir de 30 de abril de 2020, garantindo assim a competitividade aos produtores rurais brasileiros. E as vendas antecipadas da safra 19/20 de soja e milho estão adiantadas em Mato Grosso. De acordo com o novo levantamento do IMEA, os volumes negociados até agora superam a média das últimas 5 safras no estado. Vamos até Cuiabá, onde o jornalista Luiz Patroni traz os detalhes. Boa tarde, Patroni. Oi, Kellen, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É exatamente isso, esse novo levantamento do IMEA foi divulgado no fim da tarde de ontem, como de costume, o levantamento mensal, e que aponta que no mês de novembro as vendas, sim, de ambas as culturas foram em ritmos acelerados, apesar, no caso da soja, da queda da cotação em Chicago, que acabou sendo compensada, segundo o IMEA, pela valorização do dólar no mesmo período. E os produtores aproveitaram, muitos deles, a boa oportunidade e travaram negócios tanto para o caso da soja quanto no caso do milho. Vale salientar, Kellen, que o ritmo desempenhado aqui em Mato Grosso nesta safra futura, ou seja, 2019-2020, essa safra de soja que está sendo plantada agora, terminando de ser plantada aqui no estado, essa venda ela é o ritmo, o segundo maior ritmo da história, perdendo apenas para a safra 15-16. Vamos ver os detalhes então numa nota que a gente preparou. Olha só. Apesar da queda nas cotações em Chicago, a valorização do dólar em novembro deu suporte ao avanço das negociações de soja em Mato Grosso. Segundo o IMEA, o volume vendido saltou para mais de 51% da produção prevista. O número supera o montante que já estava comercializado nesta mesma época do ciclo passado, pouco mais de 41%. E também a média negociada nas últimas 5 safras, que é de 43,35%. O preço médio mensal dos negócios realizados em novembro ficou em R$ 71,13 a saca, quase 1% acima do valor registrado em outubro. No caso do milho, as vendas futuras também registraram um bom avanço em novembro, saindo de 44% para mais de 51% da produção estimada. Segundo o IMEA, os preços foram considerados atrativos, chegando a uma média mensal de R$ 23,50 a saca. Com um salto na comercialização, as vendas antecipadas seguem superiores às registradas no ano passado, 36,30%, e a média das últimas 5 safras, que é de 34% negociados neste mesmo período.
Bom, Kellen, com relação à safra colhida este ano, no caso da soja, 99,3% já foram comercializados, praticamente totalizando aí as vendas da safra deste ano. E no caso do milho, que a gente até mencionou ontem aqui, o IMEA trouxe números atualizados. Agora, 98,7% da produção colhida na segunda safra, agora em 2019, já foram comercializados pelos agricultores. Em novembro, o preço médio saltou aí 3,3%, fechando em R$ 29,15 a saca no preço de novembro, uma alta com relação ao mês de outubro. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.